Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de aula. Espero que vocês estejam animados, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o atendimento pediátrico em emergências, tá bom? Então, como é que é feito esse atendimento? Como é que é a rotina? Como é que é feita essa avaliação? Então, primeira coisa, lembrando que tem que ser uma equipe treinada, capacitada. Por quê? Porque é um lugar onde a gente vai ter que prestar os cuidados mais específicos, vamos ter que ter uma maior atenção, é um cuidado 24 horas dessa criança, esse bebê, então nós temos que ter muito preparo, tanto de conhecimento teórico quanto preparo psicológico, tudo bem? O cuidado, então, ele tem que ser um cuidado sistematizado, ou seja, tem que ser um cuidado feito por etapas. Para o quê? Para organizar o cuidado que vai ser prestado a essa criança, para que a gente não venha o quê? Ai, chega uma criança, ela tá grave. O que um vai fazer? O que o outro vai fazer? Para não ficar perdido, para direcionar a equipe de enfermagem sobre o que deve ser feito primeiro, tá? Então, o atendimento pediátrico ele tem que ser um cuidado sistematizado e organizado. Tem que ser feito por etapas. Para quê? Para a gente ver o quê? Para ver primeiro como é que se encontra essa criança. Ela deu entrada agora na unidade. Como é que ela se encontra? Quais são os problemas que essa criança apresenta? Para assim a gente o quê? A gente conseguir observar, detectar os problemas dessa criança, a gente vai conseguir fazer o quê? Prestar os devidos cuidados, o enfermeiro vai conseguir planejar os cuidados que vão ser prescritos, o médico vai conseguir fazer o quê? Prescrever a conduta para melhorar o quadro clínico dessa criança, de acordo com as alterações, com as patologias que foram detectadas, diagnosticadas, tudo bem? Então, esse atendimento ele é feito por etapas, que são o quê? São 4 etapas. Primeiro, a impressão inicial dessa criança. Depois, a avaliação primária, a avaliação secundária e a avaliação terciária. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o quê? Sobre a primeira impressão, a impressão inicial que a gente tem dessa criança. Então, a criança, ela deu entrada na UTI pediátrica. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma observação dessa criança. Lembrando que quem faz a avaliação da criança é o médico e o enfermeiro. Mas o auxiliar técnico de enfermagem, ele tem também grande importância. Por quê? Porque é ele que vai colher alguns dados, aferir os sinais vitais dessa criança. Então, é através dos sinais vitais que o técnico auxiliar aferiu, que o médico e a enfermeira vai conseguir o quê? Fazer uma avaliação mais adequada dessa criança. Então, quando o médico e o enfermeiro estiver fazendo a avaliação, vocês têm sim que estar próximos. Por quê? Porque vocês também têm um papel crucial nessa avaliação. Vocês vão verificar os sinais vitais e o que mais? Depois que for feita a avaliação desse paciente, vai ser feito o quê? A prescrição do medicamento pelo médico, a prescrição dos cuidados pelo enfermeiro. Então, quem vai prestar depois a administração do medicamento e os cuidados que vai ser realizados vão ser vocês. Então, vocês também têm que estar próximo no momento da avaliação. Vocês não vão avaliar, mas vocês vão ter relação com essa avaliação. Outra coisa também, gente, pessoal, a gente pensa, mas quem avalia é o médico, tá? O médico e a enfermeira. Mas o médico e a enfermeira avaliou, prescreveu os cuidados, vocês vão prestar os cuidados, vocês que vão observar o quê? Se o cuidado que foi prescrito está fazendo efeito ou então se teve alguma alteração. Por quê? O enfermeiro, ele faz a avaliação agora e a próxima avaliação daqui 24 horas, um exemplo. Mas e nesse período de 24 horas, quem está prestando os cuidados não vão ser vocês? Então, vocês que estão observando, tá dando certo esse cuidado. Ou então, opa, peraí, deu uma rebaixada no nível de consciência. Não, começou a apresentar diminuição da frequência respiratória, começou a ficar cianótico. Vocês que vão estar mais próximo do paciente, mais perto. Todos os profissionais ficam 24 horas, mas quem está ali cuidando realmente vão ser vocês. Então, vocês têm que ter o quê? A percepção da alteração dos sinais vitais, do que pode apresentar, o que é uma icterícia, o que é uma cianose. Vocês vão ter que ter conhecimento teórico para saber o quê? Se o paciente não está alterando o quadro clínico dele, tá bom? Voltando então para a impressão inicial. O que a gente vai ter que observar nessa impressão inicial? Como é que chegou essa criança pra gente? Então, a criança chegou
consciente? Tá consciente? Tá consciente, mas ela tá chorando? Tá consciente, mas ela tá irritada? Por quê? Lembra que eu falei pra vocês na primeira aula que a criança, ela saiu do ambiente da casa dela, onde era tudo conhecido, para um ambiente totalmente desconhecido, onde tem profissionais que ela tem medo, tem equipamentos que ela nunca viu na vida dela. Ela vai ficar irritada, vai ficar chorosa, vai ficar com medo. Então, uma das coisas que a gente observa na impressão inicial é o quê? Tá consciente? Tá bom, tá consciente? Mas ela tá chorosa, tá irritada, ela tá letárgica. Como assim letárgica? É uma criança que ela chegou, ela tá paradinha, tá mais lerda, ela não responde ao estímulo, não apresenta sinal de medo, não apresenta sinal de dor. Então tá tendo o quê? Tá tendo alguma alteração do comportamento dessa criança. Então nós temos que atentar a isso também. Ou então ela está inconsciente, veio com o olhinho fechado, não responde quando a gente chama ela, não responde a estímulo verbal, não responde a estímulo tátil. Então, já está um pouquinho mais grave essa criança. Então, nós temos que observar tudo isso na impressão inicial. A parte inicial, então, o quê? Observar o rosto dela e como é que ela está, se ela está consciente ou não, tá? Depois, observar o quê? O tórax dela, a parte respiratória. Ver o quê? Tá respirando regularmente? Respirando normal? Boa coisa. Ah, não, ela tá em apneia. Como assim apneia? Não está respirando, ela não tem movimentos respiratórios, ou seja, tá numa parada respiratória. Já é um caso mais grave, nós temos que observar isso também. Ou então não, ela está em respiração de gasping. Como assim respiração de gasping? Quando ela está o quê? Uma respiração totalmente alternada. Uma hora tá respirando devagar, daqui a pouco ela para de respirar, daqui a pouco ela respira de novo, é uma coisa descoordenada e faz aquele barulho, aquele ronco. É uma respiração de paciente que tá o quê? Agonizando, praticamente de paciente, geralmente em paciente terminal, que já está chegando perto da morte. Então é uma respiração em gasping, é uma respiração desordenada, que às vezes fica lenta, às vezes entra em apneia, às vezes volta a respirar, e um barulho totalmente diferente, tudo bem? Ou então, ah não, essa criança ela tá respirando, usando a musculatura, a respiração dela tá com uso de respiração de musculatura acessória. Como assim? Uma criança que ela tá o quê? Ela não tá conseguindo respirar por algum problema respiratório, tá com a pneumonia, ou então com alguma outra patologia das vias respiratórias, ela não consegue fazer aquela respirar normal. Ela precisa usar uma força, então tá com obstrução nasal, alguma coisa, ela precisa fazer o quê? Precisa respirar uma força para respirar, então ela tem que usar a musculatura acessória, ou seja, começa a respirar, a gente vê o quê? As costelas dela começa, você vê que estão se movimentando, é uma respiração abdominal, e aqui na parte do pescoço também, ela respira, você vê que ela tá se esforçando. Então você vê que aquela criança não está respirando normal, ela está fazendo uma força para poder conseguir fazer aquela respiração adequada dela. Você está vendo que ela está se esforçando. Então isso se fala o quê? Em uso de musculatura acessória, tudo bem? A gente tem que atentar nisso, que é o quê? É uma pessoa está sofrendo para respirar, está tendo uma dificuldade para respirar, tá? Então nós temos que avaliar essa parte respiratória. O que mais nós temos que observar? A coloração dessa criança. Ah, é uma criança que ela tá cianótica, ou seja, uma criança que ela tá roxa, boca roxa, cianótica, extremidades dos dedos roxinhos. Então aquela criança está o quê? Cianótica, que é mais comum em quê? Em doenças respiratórias também. É mais comum em paciente que tem alguma alteração, alguma patologia respiratória. Ou então uma paciente que ela tá o quê? Pálida, totalmente descorada, boca pálida, rosto pálida, face pálida. Então tem que observar. Ou então a criança pode estar o quê? Pode estar uma coloração mosqueada, mosqueteada. O que é isso, professora? Geralmente é o quê? Uma coloração, várias manchas no corpo daquela criança, daquele indivíduo, várias manchas de uma coloração o quê? Amarronzada, uma cor de mármore. Então é uma mancha, é uma coloração mosqueada, tá? Geralmente o quê? Crianças às vezes que tá com frio, geralmente você aquecendo essa criança, a coloração dela volta a cor normal, ou então indicando o quê? Alguma outra patologia. Então, são essas três coisas que nós temos que, esses três tópicos que nós temos que observar na impressão inicial, que é o quê? Como é que ela se apresenta o rosto dela, se ela está consciente ou inconsciente, a parte respiratória, a movimentação respiratória, a movimentação torácica, e o quê? A coloração dessa criança. O que pode indicar, então? Quais que são os resultados dessa primeira avaliação, dessa primeira impressão inicial? Seria o quê?
criança pode estar entrando numa parada cardiorrespiratória, que é o quê? A criança está inconsciente, está cianótica, ou então com respiração em gaspe, tá o quê? Tá indicando que ela está entrando que está indicando que ela pode entrar numa parada respiratória, respiração em gaspe. Então pode ser o quê? Uma parada respiratória, ou então o quê? Um desconforto ou uma falência respiratória, ou seja, a criança ela tá em uso da musculatura acessória, tá agitada, tá pálida ou cianótica, ela tá o quê? Tá tendo algum sofrimento respiratório ou está o quê? Indicando que ela vai ter uma parada respiratória. Então é dos fatores, um dos resultados dessa impressão inicial. Ou então o quê? Que a criança está entrando em choque, a criança ela está o quê? Tá agitada, ou então ela tá tendo um rebaixamento do nível da consciência, ela tá o quê? Taquicárdica, é um sinal o quê? Que ela está entrando em choque, tá? Então são essas três coisas que os resultados são esses três resultados são os mais comuns, tudo bem? Lembrando, a avaliação, ela não é, primeiro deixa eu ver o rosto, como é que ela tá, depois, eu vi, agora eu vou ver a respiração dela, como é que tá. Não, é uma coisa tipo assim, rápida, questão de segundos. Por isso que é um povo treinado e ele já tá o quê? O profissional está o quê? Já tá acostumado. Porque é uma coisa que tem que ser em questão de segundos, não pode ser rápido, demorado. Por quê? Eu tô vendo que aqui, já na palidez eu tô vendo que ela tá inconsciente, daqui a pouco na parte respiratória eu já tô vendo que ela está em apneia. Eu vou enrolar, gente, a menina tá entrando em parada respiratória, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, tem que ser, rápido. Por quê? De acordo com o que eu identifiquei ali, que eu vou tomar os devidos cuidados. Então tem que ser uma avaliação rápida. Então, na minha avaliação indicou parada cardiorrespiratória. O que eu vou fazer? A equipe já treinada, já sabe o que cada profissional vai fazer. Então, um já vai iniciar as compressões cardíacas, outro já vai ambusar, ventilar, fornecer oxigênio, outro já vai acionar, pegar um acesso venoso de grosso calibre. Então, cada um da equipe já vai estar sabendo o que ele vai fazer, tá? Por isso que eu falo, é uma equipe treinada, porque cada indivíduo, cada profissional já sabe o que vai fazer, tá? É um desconforto respiratório. O que vai ser feito, então, nesse caso de desconforto respiratório? Já vai iniciar o quê? A avaliação primária. Um profissional já inicia a avaliação primária rapidamente, enquanto o outro já vai fazer o quê? Já vai ficar preocupado com as vias aéreas, outro já vai funcionar uma veia, outro já vai ambusar se for necessário. Então, cada um vai fazer o quê? Cada um vai fazer vai atuar do jeito que foi o quê? Que já foi combinado, que já foi acertado, tudo bem? Então, quando é o quê? Uma indicação de choque ou de parada cardíaca, cardiorrespiratória, então um profissional já vai iniciando a avaliação primária, enquanto os demais vai fazendo o quê? Os devidos cuidados, os cuidados necessários. Isso já é uma emergência. Agora, quando não, essa criança ela tá consciente, a respiração dela tá normal, ou então tem alguma alteração na respiração dela, mas dá para fazer uma avaliação mais tranquila, aí sim a avaliação primária é feita com mais calma e com mais atenção, tá bom? Vamos então falar agora sobre a avaliação primária. O que nós vamos ver nessa avaliação primária? Vocês já ouviram falar da avaliação primária? Pré-hospitalar, ou seja, no resgate, no socorrista, no SAMU. Então tem aquela avaliação primária pré-hospitalar. Agora vamos falar dessa avaliação primária já no nível hospitalar, tá bom? Então, para que serve a avaliação primária? Ela vai avaliar o quê? Vai avaliar a função respiratória dessa criança, a função circulatória e a função neurológica, só relembrando, tá bom? Então, como é que começa essa avaliação? É aquele ABCD da vida, tá bom? Nós temos que atentar nessa avaliação primária na letra A. Letra A, então, nós vamos ter que observar as vias aéreas, se elas estão permeáveis, tá? Então, o que nós vamos avaliar nas vias aéreas? A via aérea, ela pode estar pérvia, permeável, ou seja, não tem nada obstruindo a passagem, a criança está respirando normalmente, então, tranquilo, não precisa fazer nenhum procedimento. Ou então, não, essa via aérea, ela está preservável, ou seja, ela está obstruída, mas com as manobras manuais a gente consegue fazer uma desobstrução tranquila. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Então, nós vamos fazer o quê? Criança de decúbito dorsal, nós vamos inclinar a cabeça para trás e
fazer elevação do mento. Isso vai fazer o quê? Com que desobstrua a via aérea se for alguma secreção, alguma coisa. Tudo bem? Se não, o que a gente pode fazer? Alguma secreção que não conseguiu desobstruir. Nós vamos fazer o quê? Aspirar a região da cavidade oral, tirar essa secreção que está obstruindo o local. Ou então, não resolveu? Põe uma cânula nasofaríngea. Aí já consegue fazer o quê? Fazer a desobstrução daquela via aérea, tá bom? Ah, não conseguiu, já fez todas essas medidas e não conseguiu desobstruir. Então, é uma via que ela não está preservável. Então, a gente não consegue desobstruir com essas manobras que nós fizemos. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a avaliação e pular a avaliação para B, para vias respiratórias, para sim conseguir observar, fazer as devidas condutas, tudo bem? Mais ainda, na via aérea, a gente tem que fazer o que também? Tem que posicionar essa criança corretamente, ou seja, para facilitar a respiração dessa criança, nós vamos ter que fazer o quê? Deixar ela de decúbito dorsal, cabeceira levemente elevada, e vamos colocar o quê? Vamos colocar um coxim na região do ombro da criança. Para quê? Para facilitar essa respiração. É uma criança que você avaliou as aéreas, conseguiu desobstruir, era uma secreçãozinha, alguma coisa simples, que já conseguiu fazer a desobstrução. Então, vamos deixar a criança decúbito dorsal, cabeceira elevada e um coxim na região do ombro. O coxim vai na região do ombro até crianças menores de 2 anos. Completou 2 anos, vamos colocar coxim na região occipital. Pessoal, então, para abertura das vias aéreas, existem 2 técnicas, são 2 formas de fazer. Então, em crianças que não tem risco de trauma na cervical, trauma na coluna, a gente vai fazer qual? A técnica chin lift, que como é que é realizada? A gente vai inclinar a cabeça para trás e elevar o mento dessa criança, tá? Para quê? Para poder desobstruir as vias aéreas. Geralmente, quando a criança ou o adulto fica inconsciente, o que acontece? O relaxamento da musculatura da língua. Então, a língua ela cai para trás e obstrui as vias aéreas. Então, essa posição vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma desobstrução das vias aéreas dessa criança, atentando para quê? Não hiperestender demais para não levar uma outra obstrução, tudo bem? Essa é a primeira manobra. Agora, em crianças que tem o quê? Que tem risco de ter algum trauma na cervical, a gente vai fazer qual? Vai fazer a jaw thrust. Como é que ela é realizada? Você vai deixar a cabeça dessa criança, não vai elevar a cabeça dela, você vai apenas fazer o quê? Vai hiperestender o mento, essa região aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A hiperextensão do mento dessa criança para poder assim liberar essa via aérea, desobstruir, tudo bem? Então a gente não vai inclinar a cabeça vai ficar paradinha, a gente só vai mexer e hiperestender o mento dessa criança, tudo bem? E atenção, a gente tem que ter todo cuidado para não mexer realmente essa cabeça, tá? Então são essas 2 técnicas para o quê? Para a abertura da via aérea, tudo bem? E a aspiração, vamos falar um pouquinho mais sobre a aspiração, como é que ela vai ser realizada. Então a aspiração vai ser feita quando? A gente já posicionou a criança, o bebê, e mesmo assim, após a abertura da via aérea, não desobstruiu, às vezes alguma secreção. Como é que vai ser feito? Então vai ser preciso fazer a aspiração. A aspiração sempre vai ser feita o quê? Primeiro da região nasal, para depois da região oral, tá? E em que caso que eu não vou fazer na região nasal? Foi diagnosticada que a criança tem alguma obstrução nasal, algum fechamento, ou então tem adenoide aumentada, alguma coisa que obstrua a passagem nasal. A criança ela não consegue fazer aquela respiração nasal. Então a gente não vai fazer aspiração nasal para quê? Para não lesionar o local. Aí a gente vai fazer só da cavidade oral dessa criança, tudo bem? Muitas das vezes a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar as cânulas para auxiliar nessa desobstrução das vias aéreas. Então a gente fez a desobstrução, mas o médico achou necessário fazer o quê? Colocar uma cânula para manter essa via aérea permeável, pérvio. Então, a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel, ela só vai ser colocada em crianças
inconscientes. Jamais vai colocar cânula em criança consciente, tá bom? Então, lembrando, criança inconsciente vai colocar a cânula orofaríngea. A nasofaríngea vai colocar em quê? Em crianças semi-inconscientes, tá bom? Então, criança, ela tá letárgica, já tá diminuindo o nível da consciência. Vai ser colocado uma cânula na nasofaríngea. Criança inconsciente, orofaríngea. Tá, mas eu não entendi. Por que que a criança tem que estar inconsciente? Por quê? Pessoal, a cânula de Guedel é um dispositivo rígido, é um plástico rígido, firme. Quando a gente coloca na boca de alguém consciente, vai fazer o quê? Vai estimular o vômito. Então tem que ser uma pessoa que ela esteja inconsciente, que o estímulo do vômito não esteja ativo, tá bom? Porque senão vai colocar, vai vomitar. Ou então vai estimular, vai puxar aquela vontade de vomitar, tá bom? Outra coisa, o que eu posso falar pra vocês sobre a cânula? A cânula, ela vai ser colocada. Como é que vai ser feita a medida? Porque não é qualquer cânula que você vai colocar na boca de um bebê, de uma criança ou do adulto. Não, vai ter que fazer o quê? A medida dessa cânula. Como é que vai fazer? Pega a cânula, vocês estão vendo aí na imagem, tem a parte do orifício, uma parte arredondadinha, que é onde o quê? Onde vai ficar para fora externamente da boca. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar a cânula e vão por fora, sem colocar na boca da criança. Vocês vão colocar no ladinho aqui da comissura labial e vão o quê? Medir até o mento, finalzinho do mento, até o lóbulo da orelha, a pontinha da cânula. Então, a parte que vai ser arredondadinha, vocês vão medir, colocar aqui na pontinha e a outra parte embaixo, aqui ó, no finalzinho do mento, embaixo do lóbulo da orelha. Essa aqui vai ser a medida. Pra quê? Pra saber o tamanho que vai ser colocado na criança. Por quê? Pega um tamanho menor ou maior, o maior vai lesionar e o menor não vai chegar onde for preciso, não vai chegar na laringe onde é preciso, tá bom? Outra coisa, quando o médico, o profissional for colocar no adulto, ele vai colocar o quê? Pode colocar ela com a pontinha pra cima e depois vai descer. Na criança não pode. Por quê? Porque pode machucar o palato da criança, que ainda não está, dependendo da idade, não está formada adequadamente, então vai machucar. Então, na criança, vai colocar já ela voltada pra dentro, tudo bem? Tem que ter alguns cuidados. O primeiro é o quê? Na hora da colocação, cuidado para não machucar a boca da criança, não machucar, se for uma criancinha maior, não machucar os dentes da criança. Outra coisa, na hora de colocar, não fazer o quê? Não fazer com que ele empurre a língua para baixo. Ele vai ter que ficar por cima da língua para quê? Para ele fazer com que a língua desobstrua o canal. Então tem que colocar de uma forma que não empurre a língua para baixo, tudo bem? Ele vai ajudar o quê? Vai facilitar a abertura das vias aéreas, tá? E em criança inconsciente, então, tem que ser colocado a orofaríngea e semiconsciente a nasofaríngea, tá bom? Lembrando que para facilitar a colocação dessa cânula, muitas das vezes a gente precisa colocar o quê? A gente utiliza um abaixador de língua. Abaixa a língua da criança e coloca a cânula de Guedel na região oral, tudo bem? Aí nisso, colocou a cânula de Guedel, aí a gente vai realizar a aspiração oral, orotraqueal, através do orifício da cânula. Pessoal, então são esses os cuidados que nós temos que ter na avaliação das vias aéreas, tá bom? Hoje eu não vou falar para vocês sobre a via respiratória, para não ficar um vídeo muito grande e para não ficar muito cansativo. Mas aí já na próxima aula, nós vamos terminar o ABC. Já vamos falar sobre a via respiratória, a respiração, vamos falar sobre a circulação, sobre avaliação neurológica, tá bom? E a gente vai indo aos poucos. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. É uma matéria bem complexa, mas eu estou tentando falar para vocês da forma mais objetiva possível, a forma mais clara. Para quê? Não entrar muito em detalhes para não ficar muito confuso para vocês. Mas se a professora, mesmo assim eu não entendi, eu fiquei na dúvida do jeito que a senhora explicou, numa parte, na outra, mandem para mim, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mensagem no Classroom que eu respondo, tá bom? Então é isso aí, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.